Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Objetivos: ler e interpretar um trecho de romance, debater sobre as questões da narrativa, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Oi, Val, tudo tranquilo? Como é que é romance aí? Beleza! Você já pensou que muito antes dos europeus desembarcarem em nossa costa, aqui moravam e viviam mais de 4 milhões de pessoas? Já pensou nisso? E esses povos nativos foram os donos dessas terras muito antes do achamento do século XVI. Estima-se que os povos originários se estabeleceram aqui há mais de 11 mil anos. E agora, 521 anos depois, qual é o lugar desses povos em nosso país? Língua e história. Já se perguntou sobre isso? Então, apresento a vocês, de Bernardo de Carvalho, o romance Nove Noites. Então, publicado em 2006, aqui na página 2 nós temos assim: isto é para quando você vier, é preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez, sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando vier à procura de que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pôde ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam. Como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado em fatos que até então terão-lhe parecido incontestáveis. Que o antropólogo americano Bao Quen, meu amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos. Que se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de uma violência assustadora. Que se maltratou a despeito das súplicas dos 2 índios que o acompanhavam na sua última jornada, de volta da aldeia para a Carolina, e que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Que deixou cartas impressionantes, mas que nada explicam. Que foi chamado de infeliz e deslocado em relatos que eu mesmo tive a infelicidade de ajudar a redigir para evitar o inquérito. Passei anos à sua espera, seja você quem for, contando apenas com o que eu sabia e mais ninguém. Mas já não posso contar com a sorte e deixar desaparecer comigo o que a confiei à memória. Mas a mim importava apenas que pudessem contar comigo e que soubessem que eu não esperava nada em troca. De mim teriam tudo o que pedisse. E Deus sabe que seus pedidos não têm fim. Fiz tudo o que pude por eles, e também pelo Dr. Bowl. Dei a ele o mesmo que aos índios, a mesma amizade, porque, como os índios, ele estava só e desamparado, e a despeito do que pensou ou escreveu, não passava de um menino. Podia ser meu filho. Nada me abalou tanto. Nem mesmo a humilhação de ter sido dispensado do cargo que ocupei por pouco tempo mais de 1 ano e que o próprio Dr. Bowl tinha me ajudado a conquistar em defesa dos índios. Graças às cartas de recomendação que enviou ao Rio de Janeiro, e nem mesmo o massacre da aldeia de Cabeceira Grossa, que o Dr. Bowl talvez tivesse podido impedir se ainda estivesse vivo, e entre eles quando os fazendeiros prepararam a emboscada 1 ano depois de seu falecimento. Nada me entristeceu tanto quanto o fim do meu amigo,
cuja memória decidi honrar. Eu o acolhi quando chegou. Nada do que tenha pensado ou escrito pode me causar rancor. Nunca esperei nada em troca, porque sei que, no fundo, foi a última pessoa com que ele pôde contar. Então, considere esse recorte, agora aqui na atividade 1, né? Viu que o texto é denso, bonito. E veja aqui, ó. Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de sentido. Qual a problemática importante trazida para o romance por esse trecho? O que significa dizer que a memória não pode ser exumada? Faz aí, pensa, escreve direitinho, que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei gabaritar contigo a questão, olha só. O trecho traz a problemática da memória e do respeito aos mortos. Exumar aqui possui o sentido de desenterrar, né? E aqui no trecho é trazer a lembrança, relembrar, nesse sentido do contexto. Podemos remexer em histórias que envolvem a partida misteriosa de pessoas queridas. Esse questionamento é importante para o caráter jornalístico do romance Nove Noites. O livro Nove Noites, né, de Bernardo de Carvalho, ele traz uma iconografia com várias fotos do caso real envolvido, como vocês podem bem observar aqui na tela. Então, por ser um romance que traz a relação nem sempre fidedigna entre memória e a verdade, as fotografias acentuam o efeito do quê? De veracidade ao texto. E efeito estético, porque é uma obra ficcional. Continuando a leitura, vamos lá? Paul Harvey Quinn nasceu em 31 de maio de 1912, a 1h56 da noite no Hospital de Bismarck, capital da Dakota do Norte. A certidão de nascimento diz que foram tomadas as devidas precauções contra oftalmia neonatal. Àquela altura, um procedimento de praxe contra a transmissão de doenças venéreas aos recém-nascidos. Quase 5 anos depois do falecimento, numa carta de 31 de maio de 1944, dia do aniversário dele, sua mãe escreveu a Heloísa Alberto Torres, abre aspas, faz 32 anos esta noite que ele nasceu. Em pequeno sempre respondia às pessoas que lhe perguntavam quando tinha nascido. Há 10 minutos de junho, há 5 anos, ele me escreveu de Carolina a última carta de aniversário. Chamava-se João e Ismael, os 2 índios que o acompanharam, 2 rapazes que ele havia arregimentado para guiá-lo ao sair da aldeia no dia 31 de julho. Contaram a Manuel Perna, o engenheiro de Carolina e único amigo do etnólogo na cidade, que, com o cair da tarde do segundo dia de caminhada, ainda com cerca de 90 quilômetros de marcha pela frente, segundo a versão oficial, Quembil, como eles o chamavam, na língua dos brancos, ou ainda Cantagnon, como tinham batizado na língua Crahô, quis pernoitar perto de um brejo. Pediu para parar, disse que estava cansado e não podia prosseguir. Segundo os índios, o etnólogo não mostrava nenhum sintoma de doença física. A prostração era psicológica e já se prolongava por dias, desde que recebera a última correspondência de casa. Isto é, para quando você vier, foram apenas 9 noites. Se agir como se ignorasse os motivos que o levaram, foi para evitar inquérito. A polícia tomou conhecimento do caso e fez o inventário dos fatos e do espólio a pedido dos americanos. Não me julgue mal. Não teria podido responder a nada. O silêncio foi um peso que carreguei durante anos, enquanto estive à sua espera. Já não posso me arriscar que tudo desapareça comigo. Aqui nós vamos trabalhar com as características do romance. Então, elaborei aqui 6 características para a gente tomar, então, ciência de como esse romance é estruturado. Primeiro, tem 2 narradores, você já percebeu, um no passado e outro no presente. E ambos são o quê? Narradores em primeira pessoa. Diferença tipográfica delimitante. Manuel Perna, testemunha. Autor implícito, protagonista duplo de Buelquen. A linguagem de que tipo que é? É uma linguagem concisa, jornalística, mas se percebe que ela é o quê? Extremamente poética. A memória como reinvenção do passado, uma narrativa fragmentada, né, conforme vai lembrando as reminiscências, a crítica ao tratamento político dispensado aos povos tradicionais brasileiros, né, e o problema da identidade. A proposta da atividade 2, qual é? É esta. Então, em 2 grupos, nós vamos discutir as 2 questões a seguir. Observe a questão 1. Por que a temática indígena é ainda tão importante para nossas letras? 2.
Você considera a cultura indígena relevante para a formação da sociedade? Por quê? Faz aí, eu te aguardo aqui, é rapidinho. Você está acompanhando comigo a leitura de um romance, o romance Nove Noites. Nesse romance, resgatando aqui um pouquinho, o que nós observamos? Toda uma questão, né? Falando de quem? Dos primeiros povos, que habitaram o Brasil. Então eu quero retomar com você essa citação aqui, do Bernardo de Carvalho. Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Então, quando se observa a presença indígena e o tratamento dado ao indígena, nós propomos a você uma questão de debate. E a questão de debate foi feita em que modo, vamos por assim dizer? Eu pedi que você formasse 2 grupos. Então, para debater a questão 1, por que a temática indígena é ainda tão importante para as nossas letras? O que você achou? É importante falar sobre o indígena? Como ele vive, onde ele mora, o que ele faz, qual é a subsistência dele? Você já encontrou indígenas passeando pela cidade? Você já observou que alguns vendem objetos, artesanatos? Quais são os grupos indígenas da sua região? Que língua eles falam? Como eles se comunicam? Como eles tratam os idosos, as crianças? Você já observou sites da internet em que alguns indígenas postam a sua
vida diária? Procure, dê um pesquisar, você ficará surpreso com o que vai encontrar. Então, após você preparar toda essa primeira questão, você vai para a segunda questão, que é a questão sobre se você considera a cultura indígena relevante para a formação da sociedade. Por quê? Algumas curiosidades que talvez você não tenha ciência. O hábito de tomar o banho diário, né, e tomavam um banho no rio, nos foi passado pelos índios. Lá no modernismo, né, nós temos toda uma poesia indianista, né, com autores consagrados e obras como a Juca Pirama, e revisitados depois pelo modernismo. Mas como foi essa relação com o indígena na questão cultural? Será que nós dominamos todos os elementos de cultura indígena? Então aqui o grupo A vai responder argumentativamente a questão 1 e o grupo B a questão 2. O que é importante fazer? Cada grupo elegerá um relator e o grupo terá então cerca de 5 minutos de preparação, né? E 2 minutos para apresentação. Qual que é a ideia aqui? Que depois vocês invertam a argumentação. Então, o grupo B vai responder daí a questão 1 e o grupo A a questão 2. Estas duas questões aqui. Por que a temática indígena é tão importante em nossas letras e as suas considerações sobre a cultura indígena relevante para a formação da sociedade. Chegamos à atividade 3, que é uma continuação. Então, o que eu peço aqui? Depois do debate, eu quero que vocês reflitam sobre a história do Brasil e a representação das culturas indígenas em nossa literatura. Como que eu vou fazer isso, prof? Pesquisem autores brasileiros que se debruçaram sobre essa questão e suas obras. Será que tem bastante? Quais são as obras? O que você pode falar? Combinado? Faz aí, eu volto já já.
Voltei, gabaritar contigo, olha só. Fez a pesquisa dos autores? Então, não se esqueça que a argumentação não se baseia em mera opinião, né? Você pode pôr argumento de exemplificação, causa e consequência, autoridade. E aí você vai mobilizar essas referências e conceitos articulados entre si, respeitando o quê? Naturalmente os direitos humanos. O que aprendemos? Lemos um fragmento do romance Nove Noites, de Bernardo Carvalho. Coloquei ali uma iconografia para vocês lembrarem do romance. Debatemos questões relacionadas ao indígena, que são trazidas pela construção narrativa. E reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.